O 6G irá expandir os conceitos básicos de eMBB, URLLC e MMTC determinados pelo 5G, elevando todos esses conceitos a níveis extremos. O 6G irá operar com taxas de dados extremamente altas, acima de 100 gigabits por segundo, capacidade de cobertura total do céu, terra e espaço, baixíssima latência, confiabilidade absoluta, conectividade massiva e ultrassensibilidade para a detecção de posicionamento de alta precisão. Energia e custos muito baixos com o uso de dispositivos que não precisam ser carregados. A rede também deve evoluir. A estrutura do 5G é baseada no plano de usuário, plano de controle e plano de gerenciamento. O 6G deverá trabalhar com os mesmos planos que o 5G e agregar o plano de comunicação, plano de computação e plano de dados, que correspondem às capacidades relacionadas aos serviços. Uma outra forma de analisar a evolução da rede é observar que a virtualização foi introduzida no 4G. O 5G adicionou alterações importantes na rede, como Network Slicing e Edge Computing. O 6G, por sua vez, passará a trabalhar com rede de computação desagregada e distribuída, introduzindo novas funções que lhe garantirão o desempenho superior. A arquitetura do 6G é Cloud Native. Isso lhe permitirá assimilar toda a flexibilidade e agilidade da nuvem e aplicá-la em funções voltadas para computação, comunicação e dados. O 6G irá inserir inteligência artificial em todas as funções da rede. Além do que, a rede de transporte 6G será totalmente programável e sensível a alterações de demandas de serviços. A rede 6G foi projetada para ser ubíqua e fornecer comunicação e serviços em qualquer ponto do planeta, seja na Terra, no mar ou no espaço. O sistema prevê cobertura terrestre feita por antenas e cobertura não terrestre feita por satélites e balões. O 3GPP define como redes não terrestres, ou NTN, as redes ou segmentos de rede que se apoiam em um veículo aéreo ou espacial para transmissão. São considerados basicamente veículos especiais do tipo satélite e veículos aerotransportados, que englobam plataformas HAP e aeronaves não tripuladas, ou UAS. Na imagem, vemos a altura típica de voo de aviões entre 9 e 11,5 km. Aeronaves não tripuladas entre 15 e 50 km e satélites em posições acima de 50 km. Aqui também vemos uma escala de altitudes típica dos principais veículos aéreos entre 0 e 600 km. Estes veículos aéreos são usados para compor a rede de transmissão do 6G. Como iremos trabalhar com uma rede de cobertura terrestre, TN, e uma rede de cobertura não terrestre, NTN, essas duas malhas devem se interconectar, permitindo que fluxos de dados gerados pelo usuário possam transitar livremente através das redes. Este é um cenário típico de interconexão NTN baseado em payload transparente. O 6G prevê arquitetura sem célula, onde o usuário se conecta diretamente à RAN e não a uma única célula. Outra novidade do 6G é o uso de frequências correspondentes à luz visível para a comunicação. Em outras palavras, frequências que estão fora da faixa utilizada por ondas de rádio. O VLC não trabalha com frequências licenciadas. Permite grande largura de banda e suporta níveis de confiabilidade bastante altos. Como se vê no quadro de comparação entre o Li-Fi e o Wi-Fi, a velocidade de carga do Li-Fi é muito maior do que a do Wi-Fi. O VLC pode ser instalado em um sistema de iluminação comum, o que o torna ideal para ambientes internos. O usuário irá desfrutar de serviços banda larga a um custo bastante reduzido. Este sistema ainda dispensa cabos e conexões adicionais. O VLC permite criar serviços que envolvam holografia usando metasuperfícies feitas com nanoblocos. A arquitetura de rede pode ser adaptada para permitir a conexão entre o VLC e aplicações IoT. Podemos fazer uma comparação direta entre o 5G e o 6G, considerando seus pontos principais. O 5G se caracteriza pelos fatores eMBB,
URLLC e MMTC. Com relação ao 6G, devemos considerar os seguintes pontos: MPS, ou Serviços de Propósito Múltiplo, envolvendo controle, localização e detecção, além de serviços de energia. MBRLLC, ou Comunicação de Baixa Latência Confiável de Banda Larga Móvel. MURLLC, ou Comunicação Massiva Ultraconfiável de Baixa Latência. E HCS, Serviços Centrados no Ser Humano. Vamos falar um pouco sobre os serviços do 6G. Os serviços associados ao MBRLLC são a realidade estendida, que engloba a realidade virtual, realidade aumentada e realidade misturada, sistemas veiculares autônomos, drones autônomos e aplicações legadas no 5G, como o eMBB e o URLLC. Os serviços MURLLC englobam aplicações clássicas de IoT, rastreamento de usuários, blockchain e contabilidade distribuída, sensoriamento massivo e sistemas robóticos autônomos. Serviços HCS se referem a interações cérebro-computador, áptica, comunicações empáticas, comunicações afetivas. Estes são os serviços que deverão estar mais próximos da percepção humana. E, por fim, os serviços MPS abarcam robôs e sistemas autônomos, telemedicina, mapeamento e imagem ambiental, serviços especiais de realidade estendida. Enfatizamos nesse slide as siglas XR, CRAS, BCI e DLT, que correspondem a serviços especiais a saber: XR, aplicações multissensoriais de realidade estendida. CRAS, robótica conectada e sistemas autônomos. BCI, serviços wireless de interconexão entre o cérebro e o computador. E DLT, blockchain e tecnologia de contabilidade distribuída. Atualmente, o 5G já está trabalhando com aplicações de IoT, realidade aumentada, realidade virtual, reuniões à distância, jogos e telemedicina, entre outros serviços. O 6G pretende estender esses limites ainda mais. Para que possamos entender melhor, observemos o LiDAR, que está sendo bastante empregado em escaneamento de grandes áreas com aplicações na agricultura, geologia, arqueologia e oceanografia. As imagens geradas pelo LiDAR, combinadas com softwares de análise de dados, permitem obter detalhes de grandes áreas, gerando insights que melhoram o desempenho dos sistemas. O 6G irá acrescentar fatores importantes a essas leituras, permitindo análise em tempo real, com verificação de distância, velocidade e intensidade, entre outros dados que podem ser coletados. Na imagem, temos os dados gerados na tela de um computador quando o usuário se aproxima da tela, à esquerda, e os dados gerados quando o usuário se afasta dela, no computador à direita. Observe o deslocamento dos pontos no mapa. Esta imagem é gerada em tempo real e recebe o nome de Deep Perception. O 6G prevê aplicações de realidade estendida que permitirão que você converse com um parente na sala de sua casa, mesmo que ele esteja a quilômetros de distância. Será possível até mesmo trocar informações e discutir tópicos de trabalho sem que as pessoas tenham que se deslocar até o local da reunião. O uso de holografia irá dar a sensação de um encontro presencial aos participantes. Uso de superfícies inteligentes reconfiguráveis, ou RIS. Essa superfície pode ser um espelho ou uma placa de vidro, por exemplo, e poderá trazer informações importantes, como se fosse a tela de um computador. Espera-se também que a holografia possa ser utilizada para gerar imagens 3D em tempo real. Aplicações como o carro sem motorista irão usar amplamente as tecnologias de imagem. Neste caso, o LiDAR será usado para reconhecer o ambiente, juntamente com tecnologias de escaneamento de alta resolução em 3D, feitas em 360 graus, para permitir localização a curta distância entre um veículo e outro, ou entre um veículo e um obstáculo. Aplicações BCI. A interconexão entre o cérebro e computador poderá auxiliar pessoas com paralisia e permitir a expansão de habilidades humanas conectando o cérebro de uma pessoa à rede internet. A internet dos sentidos irá explorar a capacidade de percepção humana
expandindo os sentidos de olfato, paladar, audição e toque, e combinando as informações recebidas com experiências digitais, permitindo que o ser humano possa extrapolar a realidade e conectar-se ao mundo virtual, interagindo com robôs, dispositivos físicos virtuais e até mesmo com outras pessoas não presentes, como se estivessem ao nosso lado. As interfaces cérebro-computador podem permitir, por exemplo, que uma pessoa possa preparar um relatório, abrir uma porta, acender uma luz apenas com o uso do pensamento. A empresa Neuralink se tornou conhecida por suas experiências com BCIs. Elon Musk chegou a comentar que a cobaia, um macaco, agora está feliz porque joga videogame. Os protótipos dos primeiros AAV, ou veículos autônomos voadores, já estão sendo apresentados em feiras e exibições. A Volocopter promete colocar em operação um táxi aéreo a partir de 2024. Este veículo pesa 900 kg e chega a 110 km por hora. A Ucrânia colocou em operação uma frota de drones marítimos em 2022, realizando o primeiro ataque marítimo feito por drones na história. Curitiba vai sediar o primeiro teste de carro voador realizado na América Latina. O uso de robôs e sistemas autônomos irá se tornar comum com o 6G. Na foto, vemos um robô caminhando naturalmente ao lado de um ser humano. Nesta imagem, vemos vários tipos de robôs que podem ser utilizados nas mais diversas situações em colaboração com seres humanos. Aqui temos um robô totalmente autônomo, executando uma sequência de movimentos. O robô pega uma tábua, o robô sobe uma escada, flexiona os joelhos e eleva os braços de forma natural e contínua, como se fosse um ser humano se movimentando. O CRAS irá permitir a criação de ambientes totalmente automatizados, com a aplicação massiva de IoT industrial ou o uso de IoE, que é a internet de todas as coisas. O DLT, ou Tecnologia de Ledger Distribuído, provavelmente irá mudar o modo como as organizações conduzem suas transações comerciais. O Ledger distribuído é um tipo de banco de dados que é compartilhado, replicado e sincronizado entre os membros de uma rede descentralizada. O Ledger distribuído registra as transações como troca de ativos ou dados entre participantes da rede. Obrigada por sua atenção e não deixe de visitar o nosso site.